crítica e um estudo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Já vimos os 4 primeiros degraus. Hill chama isso de os passos em direção à riqueza. São, na verdade, 13 passos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Karen. Tem eco? Tem eco. Boa noite, Maria Camargo. Ontem tivemos encerramento. Ontem, para quem está assistindo agora, segunda-feira, ao vivo. Denis, Maicon, Daniel, Karen, Fábio, Caco, Felipe, Vera, Noemi, Susan, Michele, quem tá mais? Flávia, Sou Normal, Vaneda, Jean, boa noite, Jean. Imaginação, vamos falar sobre imaginação. Salve, salve, Fábio. Alessandra, boa noite, Beto, de Ambrosio, Graziele Marques, presente, boa noite. Vou dar um tempinho aí para o pessoal chegar, mas, pessoal, é importante vocês irem memorizando. Já estou na mentoria do dia 18. Jean! Você se inscreveu na mentoria do Liberte do Falso. Jean? Bah, que legal. Vai ser muito bom para você. Muito bom. Vai resolver todos os problemas lá que nós falamos. Gustavo, Andréa, Daniel Regis, tá, acho que disfarçado aqui. Deve ser a noiva, a namorada ou esposa dele. Sendo sua aprendiz, mas você está sendo minha aprendiz. Hilda, boa noite, Hilda. Michele Godoy também está na mentoria. Muito bom, muito bom. Edu José, Luciana Bayer, Cleusa, Patrícia, recebeu o bloco do sorteio, aleluia, 2 anos depois, mas melhor tarde do que nunca. Isso foi obra do Dieguito, que te mandou parabéns, obrigado, que bom que você recebeu. Ana, Claudinei, boa noite. Vocês todos estão na mentoria, Aliciane também. Lucas Regis, boa noite, Eduardo, boa noite. Bom, vamos lá. Adelisa, pessoal, então, vou repetir para quem é novo, nós estamos fazendo aqui um estudo, uma avaliação prática do livro As Decisões de Sucesso, não, Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Estamos no 5º capítulo, que seria a oficina da mente, imaginação. É importante lembrar que isso não é simplesmente uma leitura, um resumo ou uma síntese. Alessandra também está na mentoria. Que legal. Luanda vai estar na próxima. Renata, Edson, boa noite. Adelisa. Então, preste muita atenção. Esse livro ele é extremamente importante, tá? E a gente está pegando, assim, capítulo a capítulo, e a gente está pegando a nata, a gente está pegando a essência, e a gente está reformatando, a gente está reformulando algumas coisas, e outras a gente está abraçando, vendo assim o que ainda é válido, o que é válido, questionando algumas questões, mas nós vimos, e se você está chegando agora, a Carla também está na mentoria, Edilene vai estar na próxima, que bom. O que acontece, pessoal? É muito importante, mas extremamente importante, que vocês tragam cada passo, cada degrau para a sua realidade. Patrícia, boa noite. Simone, boa noite. Por quê? Porque, de fato, você imagina assim o seguinte, primeira coisa, o desejo ardente. Você então tem que definir o seu desejo ardente, seu primeiro passo. O segundo passo é a fé. Você ter fé, você acreditar, mas no sentido não de acreditar que uma outra pessoa, uma outra entidade, ou sei lá quem, vá viabilizar a realização do seu desejo ardente. É você ter fé que você possui a capacidade, é ter fé a partir de você. Autossugestão é aquilo que você vive repetindo, é a voz na sua cabeça, o eterno monólogo ou diálogo que você tem na sua cabeça. O que você fala para você no dia a dia? Você fala coisas como, eu sou tímido, não sou muito inteligente. Às vezes isso é um pressuposto mental. Então, o que acontece? A Hilda está falando que ela possui o meu livro Ninguém Enriquece por Acaso, da Lua de Papel. Guarda que isso é uma relíquia. Boa noite, Luciana, Marcelo, Thelma, boa noite. Patrícia Gutz, boa noite. Então, o que acontece? O que você fica dizendo para você? Isso é extremamente importante, você observar essa voz na sua cabeça. Você não viver num estado de inconsciência em relação a essa voz. Boa noite, dele. Então, o que acontece? A autossugestão é justamente isso. Aquilo que você pensa, aquilo que você diz, aquilo que você repete diariamente na sua cabeça. Esse era o 3º degrau. O 4º degrau é o conhecimento especializado. Nós vimos isso profundamente na aula passada. É indispensável esse conhecimento da aula passada. O conhecimento especializado. Luciane, boa noite. O conhecimento especializado. O que significa isso? Você só buscar o conhecimento realmente que agrega ao seu desejo ardente. Você não ser um generalista, mas você ser um especialista. Aí ele diz que existe o conhecimento geral que tem pouco valor. O valor está no conhecimento especializado. Mas o que seria o conhecimento especializado? O conhecimento especializado, para mim, é diferente do que o conhecimento especializado para você. Porque depende da especialização ou no que você deseja ser um expert, um especialista. Muitas vezes as pessoas perguntam que tipo de livros eu devo ler. E eu digo, você deve ler o tipo de livro que agrega, para a sua especialização. Tatiana, boa noite. Raquel, boa noite. Agora, hoje, nós vamos ver o 5º passo, e a imaginação. Aí ele diz que a imaginação é a oficina, é literalmente a oficina, onde são elaborados os planos criados pelo ser humano.
É onde o impulso e o desejo tomam forma, na imaginação. Morgana, boa noite. Raquel, boa noite. Então, o que acontece? A imaginação, preste atenção, é o nosso, eu diria assim, é o nosso maior poder. A imaginação. Por quê? É justamente pelo que ele diz. A imaginação é onde nós elaboramos os planos, as estratégias, é onde que os nossos desejos tomam forma. E a maioria de nós não tem consciência, a gente nunca para pensar, sobre o que é a imaginação. E se nós verdadeiramente usamos a imaginação. E quando nós imaginamos? E por que a imaginação é interessante? E o que verdadeiramente é a imaginação? A imaginação, ela tem importância pelo seguinte. Imagine que você esteja numa situação desconfortável. Imagine que você esteja numa situação inesperada. Imagine que o destino, você foi levando, deixando a vida correr, e de repente você se vê numa situação, e você diz, nossa, como eu vou sair disso? Pode ser uma dívida, pode ser uma doença, pode ser uma transição de carreira, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser inúmeras, muitas vezes até uma fatalidade, pode ser inúmeras coisas que acontecem no seu dia a dia. De modo que você, de repente, se vê nessa situação. E você pode pensar, nesse momento, numa situação que você está, parece que, num beco sem saída. E aí você diz o seguinte, nossa, como eu vou sair disso? O que eu posso fazer a respeito? É a imaginação que vai nos tirar disso. Aí você diz, mas não é o pensamento? O pensamento, a imaginação é um outro tipo de pensamento. Porque o pensamento, muitas vezes, ele simplesmente acaba. Quer dizer, não, o pensamento não acaba, o pensamento continua. O que acaba é a limitação. O pensamento, a extensão. O pensamento encontra uma limitação. Aí por isso que você se vê num beco sem saída, você diz, e agora, o que eu faço? Não tem a mínima ideia o que fazer. E aí bate o desespero. O desespero é um pensamento. A insegurança é um pensamento. O medo é um pensamento. A ansiedade é um pensamento. Tudo isso está correlacionado com o pensamento. Então, o que é a imaginação? O que difere a imaginação do medo? O que difere a imaginação da ansiedade? O que difere a imaginação da preocupação? Se bem que a preocupação, a ansiedade, o medo, isso tudo também é uma imaginação. Por isso nós vamos ver os diferentes tipos de imaginação. Se você começar, imagina o seguinte, que você saiu de casa e você estava mexendo na cozinha, mexendo no fogão, e tinha 2, 3 bocas do fogão acesa. E aí o que você faz? Você pega e você daqui a pouco começa a pensar, será que eu desliguei as bocas do fogão? Ou será que eu deixei alguma acesa? E você começa a imaginar. Você começa a imaginar, pensar, raciocinar, e você não consegue se lembrar de que se você apagou ou não as bocas do fogão. E aí você começa a imaginar a casa pegando fogo, a panela queimando, você começa a imaginar, isso cria uma preocupação, isso cria uma ansiedade, isso cria uma angústia. De repente você vai para casa e tá tudo bem, tá tudo desligado. Se você tem um filho, 15 anos, primeira vez que ele sai na noite, vai na casa dos amigos, diz que volta às 11, você acorda a 1 hora da manhã, olha no quarto, ele não chegou ainda, aí você começa a imaginar por que ele não voltou. E a imaginação, você começa a trazer a imaginação, e se aconteceu alguma coisa. E você começa a visualizar, a imaginar certas cenas. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo. E geralmente você lembra de algo que aconteceu com alguém em algum momento, e você associa. E isso tudo é o uso da imaginação. Então, o que é a imaginação? A imaginação é o seguinte, você está aqui, nesse lugar aqui, você está aqui, e você se projeta para o futuro. Você se projeta para o futuro. No caso, para ver se você deixou a boca do fogão acesa, você volta para o passado. Isso não é imaginação, isso é lembrança. Você tenta lembrar, tenta acessar a memória. Mas como você não consegue, você começa a imaginar o que pode acontecer. Você imagina o que pode acontecer. Então, a imaginação, ela tem uma parte fundamental na nossa vida. Só que tem um detalhe. E ele diz isso aqui. Nós usamos a imaginação, geralmente, só para esse tipo de coisa. A imaginação ela é uma ferramenta poderosíssima que a gente pode usar para criar toda uma realidade. A gente pode usar ela para sair desse beco sem saída, mas a gente se atola no pensamento e a gente não consegue sair. Então, muitas vezes a gente conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com o amigo, e o amigo que não está atolado nessa situação, o pai ou a mãe, conseguem te dar uns sinais que você não vê. Então, vamos olhar um pouco o que ele diz. Ele diz o seguinte, primeira coisa importante para vocês anotar, que ele diz é o seguinte, a imaginação, isso aí tem que ficar para sempre na memória de vocês, eu nunca mais esqueci isso depois que eu estudei. Não esqueçam disso, a imaginação é o laboratório, a oficina, onde você elabora os planos. Todos os planos, tudo que acontece, muitas vezes o que não acontece, mas a imaginação é isso. Por exemplo, adianta você ficar imaginando muita coisa em relação ao que pode acontecer se você não tem acesso. Por exemplo, às vezes o filho viaja pela primeira vez de avião. A minha mãe tem essa preocupação. Ela diz, mas tem tanto avião caindo.
e não sei onde ela enxerga esses aviões cair, mas é memória na cabeça dela. Ela diz, tu não tem medo de viajar? Toda vez que eu viajo de avião, ela fica preocupada que o avião poderia cair, porque ela se imagina cenas que ela viu. Então, ele diz o seguinte, existem duas formas de imaginação. Para quem tem o livro, na página 94. A faculdade imaginativa funciona de duas maneiras. A imaginação sintética, ele chama isso de sintética, eu ia chamar isso de imaginação reprodutiva, mas pode ser sintética, e a imaginação criativa. É importantíssimo você ter essa diferença. Qual é a diferença? Vamos usar a diferença dele. A sintética, a própria palavra já diz. Eu não sei se isso verdadeiramente é imaginação, o que ele chama de imaginação sintética. Ele diz o seguinte, por meio dessa imaginação, pode-se dispor em novas combinações antigos conceitos. Quer dizer, no livro Seja Singular, eu falo que a criatividade não é tanto você ver aquilo que ninguém vê, mas ver algo que ninguém vê naquilo que todo mundo vê. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? A criatividade não é tanto você ver coisas que ninguém vê, mas é ver coisas que as outras pessoas não enxergam naquilo que todo mundo vê. Então, ele diz o seguinte, que a imaginação sintética é você pegar 2, 3 conceitos e juntar esses conceitos e tirar algo novo disso. Mas esse algo novo já seria uma imaginação. Mas preste atenção, que ele está deixando a bola picar na marca do pênalti, tá? E não é jogador do Grêmio que vai ir ali cabecear, vai ser eu, tá? Eu vou pegar esses 2 conceitos dele e a gente vai criar um conceito muito importante para a nossa vida. Então ele diz o seguinte, a imaginação sintética não cria, apenas trabalha sobre um material acumulado pela experiência, pela educação e observação. Anotam isso, tá? Presta atenção. Ele diz que a imaginação sintética, ela não é uma criação. Você trabalha com o material acumulado pela experiência, pela educação e observação. E aí ele diz que essa é a faculdade mais usada pelo inventor, com exceção do gênio. Com exceção do gênio. Pelo inventor, com exceção do gênio, que quando não pode resolver seu problema por meio da imaginação sintética, o gênio, quando ele não consegue resolver o seu problema por meio da imaginação sintética, ele recorre à imaginação criativa. Agora, o que é a imaginação criativa? É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Então, pensa assim, de um lado você tem a imaginação sintética, que ele diz que é uma combinação de antigos conceitos, ideias ou planos. Agora, a imaginação criativa, ele diz o seguinte, que essa é a criatividade que o gênio usa, está na página 94. Vou falar da imaginação criativa agora. Pela faculdade da imaginação criativa, a mente finita do ser humano, estabelece comunicação direta com a inteligência infinita. Presta atenção. Olha só. Agora nós vamos comprar uma briga aqui. Por quê? Ele diz que a imaginação criativa, a imaginação do gênio, está na página 94, não estou inventando nada. Pela faculdade da imaginação criativa, a mente finita do ser humano estabelece comunicação direta com a inteligência infinita. Agora, o que seria a mente finita do ser humano estabelecer comunicação direta com a inteligência infinita? Se a gente não entender isso, a gente não vai entender a imaginação. Agora, ele continua dizendo, é a faculdade, a imaginação criativa, é a faculdade pela qual são recebidos os pressentimentos e as inspirações. É por meio dessa faculdade de ideias novas ou fundamentais são legadas ao homem. É por meio dessa faculdade que ideias novas ou fundamentais são legadas ao homem. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós estamos diante de uma coisa que, depois eu vou voltar para o livro dele, mas toda a importância desse capítulo está nessa parte aqui, as duas formas da imaginação. Porque ele não nos explica o que é isso aqui. A mente finita e a inteligência infinita. Agora, preste atenção. Na introdução, na aula 1, eu falei para vocês que ele fala 20 e poucas vezes a palavra segredo no prefácio. Se você olhar o prefácio, todas essas marcações, ele fala segredo, ó, o livro cai nos pedaços, aí que eu gosto, aí é sinal que já estou dominando o assunto. Então ele fala, eu contei aqui, ele fala 22 vezes a palavra segredo nas primeiras 5 páginas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele revela o segredo de ganhar dinheiro. O segredo de ganhar, são 22 vezes, eu contei, pode ser que eu pulei algumas. O que seria, então, esse segredo? E aí, ele fala que a imaginação, preste atenção, ele fala que a imaginação criativa, que é a imaginação dos gênios, é a faculdade onde a mente finita do ser humano estabelece comunicação direta com a inteligência infinita. Agora, olha o que ele fala da autossugestão. Ele fala da autossugestão o seguinte, na página 75. Assim que surgirem
eles provavelmente se acenderão em sua mente por meio do sexto sentido, sob a forma de inspiração. Aí ele explica o que é a inspiração. Inspiração pode ser considerado um telegrama direto ou uma mensagem da inteligência infinita. Ele está falando das ideias. O que seria receber um telegrama direto ou uma mensagem da inteligência infinita? Isso ele fala não só da imaginação criativa. Eu estou criando links, porque as pessoas, quando leem um livro uma vez, elas não têm a condição de criar links. E você precisa criar links, porque o autor ele escreve um livro a partir de um conceito que ele tem na cabeça. E muitas vezes esse conceito ele se perde ao longo do livro. Então, eu estou caçando aqui o que ele quer dizer com inteligência infinita. Porque ele repete isso, ele diz que, por exemplo, não tem como entender um capítulo sobre imaginação criativa se você simplesmente lê. Pela faculdade da imaginação criativa, a mente infinita do ser humano estabelece comunicação direta com a inteligência infinita. E blá, 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 você vai continuar lendo. Você tem que parar agora e você tem que se perguntar o que esse cara quer dizer com isso. E aí, ele fala isso da imaginação criativa, ele fala isso da autossugestão. Agora, o que ele fala da fé? Página 54. Terceiro parágrafo do capítulo. Não, no primeiro. Ele fala, a fé é o alquimista da mente. Quando a fé se junta à vibração do pensamento, o subconsciente logo se aposta da combinação, transformando-a em seu equivalente espiritual, que é então transmitido para a inteligência infinita. Aí no terceiro parágrafo, e aí ele logo diz de novo, no segundo parágrafo, entre as emoções positivas, as mais poderosas são a fé, o amor e o sexo. Quando as três se combinam, produzem o efeito de colorir a vibração do pensamento de maneira que chegue de imediato ao subconsciente, onde é transformado em seu equivalente espiritual, sendo essa a única forma de se obter uma resposta da inteligência infinita. E aí no terceiro parágrafo, ele de novo diz, a mistura ou a combinação dessas três emoções, que seriam a fé, o amor e o sexo, abre uma linha direta de comunicação entre a mente finita e pensante do homem e a inteligência infinita. Vou colocar esse livro de lado, e agora nós vamos entender o que Napoleon Hill está dizendo nesses 5 primeiros capítulos. Tá? O que ele está dizendo para nós? Ele está toda hora insinuando que existe... Cadê meu apontador? Bom, como você pode saber isso? Fabiana, você sabe onde foi parar meu apontador de lápis? Ah, realidade. Perdi meu apontador. Meu apontador? Perdi meu apontador. Vamos pegar um pincel, então. O que ele está querendo nos dizer? Isso é extremamente importante, porque não adianta. Se nós não entendermos isso que ele está querendo dizer, nós estamos perdendo o nosso tempo. Dá uma olhadinha se ele não está lá embaixo na mesa, onde eu estava mexendo lá nas coisas. Então ele está dizendo o seguinte, presta atenção, que existe uma mente finita do homem. Vamos supor que isso aqui seja você. Então existe uma mente finita que é isso daqui. Mente finita. E ele diz que existe uma inteligência infinita. E tudo que ele fala, ele diz o seguinte. Vocês podem observar, nós vamos retomar isso. Tudo que ele fala, ele diz o seguinte. Que existe uma comunicação entre a mente finita e a mente infinita. Essa comunicação. E ele diz que essa comunicação seria o quê? O subconsciente. Tá bom, vou usar isso aqui. Ele diz que seria o subconsciente. Que o subconsciente, ele acessa a inteligência infinita. Só que preste atenção. Tem um erro em tudo que Napoleon Hill fala. Por quê? Porque ele parte de um princípio, um erro a partir do meu ponto de vista. Tá? E questionar Napoleon Hill é usado, é atrevido. Tá? Mas presta atenção. É importante a gente entender isso. O que seria esse erro que eu suspeito que exista? Essa vontade de, tipo assim, lembra da Não. Para quem fez a mentoria Liberte, se eu falo, sou eu, lembra da fragmentação. Napoleon Hill, ele avança bem, mas ainda está muito apegado à identificação com o que ele chama de mente finita. Porque o que é a mente finita, na verdade? A mente finita é condicionamento. O que é o subconsciente? É condicionamento. Então, no tempo de Napoleon Hill, existia o seguinte, as pessoas achavam que existia a mente pensante e existia um vasto depósito de pensamentos e que isso aqui meio que fosse separado disso. E que esse depósito de pensamentos, que é o subconsciente, ele teria, de alguma forma, acesso à inteligência infinita. Mas o importante nisso tudo é você entender que toda a filosofia de Hill se estrutura sobre mente finita e inteligência infinita. A inteligência finita do homem e a inteligência infinita. E sempre que ele diz que você só consegue coisas, sempre que ele diz que você consegue coisas grandes, quando você tem acesso à inteligência infinita. E onde é que está o erro nisso? O erro nisso é que você não tem, literalmente, você não cria acesso à inteligência infinita. Você não está aqui, e a inteligência infinita aqui, você tem que buscar o acesso à inteligência infinita. Quando você
se identifica com o que ele chama de mente finita, você corta esse acesso. A inteligência infinita, ela é você. Ela é a sua essência. E ela se manifesta através de você. Ela se manifesta através de você, a inteligência infinita. Então, tudo que você precisa fazer é permitir que essa inteligência infinita se manifeste através de você. E como você faz isso? Você faz isso eliminando a identificação, a identificação com o seu condicionamento. Então, existe um pouco essa questão. E a inteligência infinita, nada mais e nada menos, é do que Deus. Mas não o Deus conceitual, a ideia, o Deus conceitual que você tem. Você não, a maioria das pessoas possui. Porque nós temos uma ideia sobre Deus na nossa mente finita, porque Deus é infinito, ele não cabe na nossa mente finita, e aí nós temos uma ideia finita e nós nos relacionamos com essa ideia finita. E o que nós precisamos fazer? Aquilo que Jesus nos ensina. Ele literalmente diz o seguinte: buscai, entrai pela porta estreita, cavoque fundo. Então o que acontece? Quando você se identifica com a mente finita de Napoleon Hill, você, presta atenção, gente, isso é extremamente importante. Isso aqui é o suprassumo do suprassumo. Quando você se identifica com a mente finita, toda a sua imaginação, ela é sintética. Você só, voltando para o livro, você só imagina aquilo que já existe na sua mente. Dá para ver, dá para ler aqui, Por meio dessa faculdade, pode-se dispor, pode-se dispor em novas combinações, antigos conceitos, ideias ou planos. Essa faculdade não cria, apenas trabalha sobre o material acumulado pela experiência, educação e observação. A experiência, a educação e a observação são o nosso condicionamento. Então, ele diz o seguinte, presta atenção, vamos olhar aqui, nós vamos ficar basicamente nisso. É a faculdade mais usada pelo inventor, com exceção do gênio, que quando não pode resolver seu problema por meio da imaginação sintética, recorre à imaginação criativa. Então, a imaginação criativa, ela só é possível quando você se conecta com a inteligência infinita. Isso Napoleon Hill diz. O que é a inteligência infinita? É a inteligência subjacente. É a vida por detrás de todas as formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então, o que acontece? Se você olhar para o livro do Napoleon Hill, ele nos sugere exatamente isso. Se você quer realmente resultados extraordinários, fé, riqueza e essas coisas, você precisa sair da mente finita e você precisa se conectar com sua inteligência infinita. A inteligência infinita é a nossa essência, como a Neil se diz. Por que ela é a nossa essência? Porque a inteligência infinita é Deus. O que é a inteligência infinita? É a consciência, é a potencialidade pura. A inteligência infinita é a inteligência que existe dentro do grão de mostarda. A inteligência infinita é a fé do grão de mostarda. Então, se você conseguir criar essa abertura, se dissociando da mente finita, a inteligência infinita, ela sobe por nós, ela se manifesta através de nós. E aí, eu quero voltar para uma coisa que ele diz o seguinte. Isso é importante. Um estudo desses, tá, pessoal? Um estudo desses, ele te qualifica a uma mudança significativa de vida. Não existem limitações para a mente, exceto as que nós mesmos reconhecemos. Pobreza e riqueza são produtos do pensamento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós não estamos fazendo um resumo do livro. Nós estamos fazendo uma avaliação crítica, e nós estamos questionando, nós estamos fazendo ping-pong, então não é capítulo por capítulo. Então, preste atenção. Se ele diz que existe uma mente finita, como é que ele diz que não existem limitações para a mente? Se a mente é finita. Se a mente é finita, como é que ele diz que não existem limitações? Uma coisa finita tem limites, exceto as que nós mesmos reconhecemos. Esse reconhecer uma limitação seria o quê? Vocês estão entendendo isso? Então, não adianta só ler, nós temos que pegar e esmiuçar, nós temos que nos debruçar sobre isso, porque se ele diz, não existe limitação para a mente, exceto as que nós mesmos reconhecemos. Então, reconhecer uma limitação é o quê? É se identificar. Quando você se identifica com uma limitação, aí, Eduardo Martins, bingo, quando você se identifica com uma limitação, aí você reconhece ela. E o que é o falso eu? É a identificação com a sua mente. É você reconhecer
a limitação. Então, o que seria não se identificar com a mente? É se libertar do quê? Do conteúdo da sua mente. É você flochar um pouco as crenças que você tem. É você dar abertura para o novo acontecer. Mas e aí vem essa questão. Pobreza e riqueza são produtos do pensamento. Agora, o que ele diz em relação à imaginação? Porque a imaginação é um pensamento. Ele diz o seguinte: a imaginação sintética, ela é a soma das experiências, das ideias e das observações que você tem na mente finita. Então, toda vez que você usa a imaginação sintética, você está criando a partir da sua mente condicionada. A mente condicionada são as observações, as ideias, os conceitos. E se você quer sair da limitação da sua mente condicionada, você precisa criar uma conexão com o quê? Com a inteligência infinita. Então, o que ele está nos dizendo aqui é mais ou menos aquilo que Jesus disse. Jesus disse o seguinte, tá? E eu repito isso muito. Jesus disse o seguinte, porque isso aqui seja Jesus. Ele diz o seguinte: as coisas que eu faço, milagres, sermões, todas as coisas que ele faz, não vêm de mim, da mente finita, mas elas vêm do Pai, que seria a inteligência infinita, do Pai que está em mim e que através de mim faz as suas obras. Então, é o Pai que está em mim, através de mim faz as suas obras. Então, essa mente finita dele, de Jesus, no caso, ela é um canal aberto para que a mente infinita, que é Deus, o Pai, que ele diz, o reino dos céus, que está dentro de nós, se manifeste através dela. Por isso que ele diz para a gente ter fé. Fé no quê? Fé no quê? Ter fé e não conhecimento. Nós já falamos muito sobre fé. Então, o que você precisa fazer? Você precisa realmente entender o que ele fala, o Napoleon Hill, porque ele diz o seguinte, que o gênio, a pessoa realmente criativa, ela se dissocia da mente. Quando ela não consegue resolver as coisas no nível da mente, ele cria essa conexão com a inteligência infinita. É ali que ele busca. Ele recebe como uma mensagem, um telegrama. E aí vem essa questão. Que o próprio Einstein diz, quando perguntaram para ele se ele pudesse fazer um pedido, o que ele pediria? Ele faria o seguinte pedido. Ele queria conhecer a mente de Deus, porque o resto são detalhes. O que seria conhecer a mente de Deus? A mente de Deus seria ter acesso a essa inteligência infinita. Mas não é você criar um acesso através da mente finita. É você se dissociar da mente finita, você se desidentificar do conteúdo da sua mente, para que isso consiga se manifestar através de nós. Isso é importante, por quê? Porque durante todo o livro, ele vai repetir sempre isso, ele sempre vai trazer a mente infinita, a inteligência infinita, como o grande... Quer ver? Vamos dar um salto aqui e vamos acessar o sexto sentido, tá? O capítulo 13, sexto sentido, eu não sei se vocês conseguem ver, mas pelo menos eu consigo ver. Aí ele diz o seguinte, ó, é conhecido como sexto sentido. É através dele, o sexto sentido, que a inteligência infinita se comunica, sem que o indivíduo precise pedir nada ou fazer qualquer esforço. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Nós temos aqui o grande enigma de toda a filosofia de Napoleon Hill. Qual é esse enigma? Essa relação com a inteligência infinita. Essa ligação com a inteligência infinita. Aí ele fala sobre a imaginação, e eu me ative muito aqui, porque ele divide a imaginação em duas. E uma ele coloca, e isso é bastante comum na criação da nossa realidade. A nossa realidade é a seguinte: nós podemos criar duas realidades. Aliás, nós podemos criar a nossa realidade, eu falo isso da base do eu. O nosso eu, ele pode ter dois pontos de referência. Um nasce da mente. Quando o seu ponto de referência é a mente, tudo que você cria através da mente. Só que o que é a mente? A mente é o condicionamento. Você é condicionado a pensar de determinada forma. Pense numa árvore. Isso é uma árvore, ok? Aqui você tem os seus moldes mentais. O que são os moldes mentais? Os moldes mentais são os seus padrões mentais. Por que eles são um molde? Porque tudo que você percebe através da sua mente. E você ajusta aquilo que você pensa aos seus moldes mentais. Por isso que é tão difícil mudar. Porque ele mesmo diz aqui, em alguma passagem, não sei mais aonde, ele diz o seguinte, que nós dificilmente aceitamos aquilo que nós não temos conhecimento. Então, a maioria das coisas que eu falo aqui também, vocês pelo menos tentam ajustar aos vossos moldes mentais. Esses moldes mentais, eles criam modos de percepção. Modos de percepção é a maneira... Os moldes mentais, eles estão na nossa mente. Os modos de percepção é a maneira como você percebe o mundo externo. E isso inclui a si mesmo. O modo como você se percebe. O modo como você percebe os seus filhos. O modo como você percebe o seu esposo, a sua esposa. O modo como você percebe os seus pais. O modo como você percebe os negócios. O modo como você percebe dinheiro. Isso tudo nasce dos seus moldes mentais. Então você tem os modos de percepção. A maneira como você percebe o mundo não é como o mundo é. É de acordo com a sua mente finita, que são os seus moldes mentais.
esses modos de percepção, eles criam o quê? Eles criam sistemas de comportamento. O que é um sistema de comportamento? Você sempre pensa do mesmo jeito, você percebe as coisas do mesmo jeito e você vai ter sempre o mesmo comportamento. Por isso que é um sistema de comportamento. Por que um sistema? O sistema é uma coisa que sempre se repete. Esse comportamento é a sua ação, que cria o seu resultado. Agora, se os moldes mentais, a sua mente finita, o modo como você pensa, define o modo como você percebe, se o modo como você percebe cria o seu comportamento, e se o seu comportamento cria os seus resultados, o que na verdade cria o seu resultado? Os seus moldes mentais. E se o seu resultado é igual aos seus moldes mentais, a conclusão óbvia que você chega é: eu estava certo. Então, o resultado, ele reafirma o seu molde mental. E aí você entra num ciclo vicioso. A maioria das pessoas vive assim. E aí você busca mais conhecimento, você busca mais isso, mais aquilo, mas você vai acumulando cada vez mais conhecimento aqui, mas isso é muito superficial. Então, o que você precisa mudar se você quer mudar os seus resultados? Mudar os seus moldes mentais. O que são os seus moldes mentais? São padrões inconscientes, profundamente arraigados. Então, a maioria das pessoas diz: você tem que entrar aqui, você tem que identificar uma crença e você tem que mudar essa crença. Ou você tem que desbloquear uma maneira de pensar, não sei nem o que é isso, mas as pessoas falam isso. Só que, como disse uma aluna da mentoria, disse o seguinte: isso parece um ninho de cobra. Você tira uma, aparecem outras. Como é que você vai identificar uma crença limitante e vai substituir ela por uma crença que não é limitante? Então, o que acontece? A experiência, ela é importante só quando existe consciência, entendeu? Quando existe consciência e a experiência está aqui dentro da consciência. Aí a experiência é importante, por quê? Porque você vai aprender com ela. Agora, se não existe consciência, se a experiência é inconsciente, isso significa, ela é uma ação em si, você não consegue aprender com ela. Então, o que acontece? Não é nem, Luanda, ressignificar. Ressignificar é contar uma história diferente. É você não contar história. É você se dissociar da sua mente. Como se faz isso? É isso que a gente faz na mentoria Liberte-se do Falso Eu. E por isso essa mentoria é tão transformadora. Porque a gente cria toda a nossa vida em torno da nossa noção de eu. Em torno da nossa noção de eu. Porque, presta atenção, quando você ressignifica uma história, você conta uma história positiva. Mas lá no fundo, muitas vezes, as raízes da história negativa, elas ainda remanescem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa parar de criar a partir da mente. E você precisa deixar que a essência flua através de você. E isso pode parecer um pouco estranho, pode parecer um pouco abstrato. Mas isso não é nem estranho, nem abstrato. Isso é a sua natureza verdadeira. Só que isso se torna abstrato, isso se torna um pouco estranho, por quê? Presta atenção. Porque você quer entender o infinito através da sua mente finita. Você está entendendo? Ah, mas eu não estou entendendo. Claro, você não consegue. O que é entender alguma coisa? É captar isso com a mente. Opa, captei. Mas a mente, ela é finita. A essência é infinita. Porque a essência, ela faz parte da inteligência infinita. Então, como é que você vai entender a inteligência infinita através da sua mente finita? Você está entendendo? Exatamente, Silvia. Exatamente. Mas, avançando um pouco nessa questão, a parte mais importante da imaginação é essa diferença entre a imaginação sintética e a imaginação criativa. Ele diz que... ele diz o seguinte, tá? Ele diz o seguinte. Se você estiver identificado, eu vou usar minhas palavras agora. Se você estiver identificado com a mente, você sempre vai produzir mais do mesmo. Você vai produzir mais daquilo que você já tem. Você só vai conseguir criar algo novo quando você sair da sua mente. As pessoas falam isso, pensar fora da caixa. Considere que a caixa é a sua mente. Como é que você vai conseguir pensar fora da sua mente? Você não vai conseguir pensar fora da sua mente, porque a sua mente é o pensamento. E o seu pensamento, ele nasce do seu condicionamento. Então, pensar fora da caixa seria receber, como o Napoleão diz, receber um telegrama da inteligência infinita. Quer dizer, isso se manifesta, não é através do pensamento. E aí ele até diz, quando ele fala da fé, ele até diz que você recebe isso sem fazer muito esforço. Quer dizer, é uma manifestação. Isso é o insight, isso é a intuição do que ele fala, tá? Então ele diz o seguinte: imaginação, preste atenção, imaginação não é fantasiar, não é divagar. Imaginação é você se focar na criação de alternativas. Isso seria a imaginação sintética. A imaginação criativa seria você entrar num estado de presença, de mente vazia, onde você permite que a inteligência infinita se manifeste através de você.
tá? Então, o que acontece? Nós estamos estudando aqui essa diferença entre imaginação sintética e criativa por conta dessa... Porque nós estamos estudando o livro de Hill, nós estamos fazendo essa análise. Então, ele diz o seguinte, o desejo é apenas um pensamento, um impulso. Ele é impreciso e efêmero, ele é abstrato e sem valor, o desejo, até transformar-se em uma contrapartida física. Essa contrapartida física, você cria usando a imaginação. Você cria isso usando a imaginação. Como você faz isso? Nós vamos ver isso na próxima semana, porque na próxima semana nós vamos falar sobre planejamento organizado. O planejamento organizado. Agora, quem foi? Quem foi? Alguém falou aqui, que eu não sei mais quem, porque os comentários subiram, que na semana que vem nós deveríamos de fazer uma aula de perguntas e respostas para tirar dúvidas. Pode ser? Querem isso? Aí nós adiamos planejamento organizado e nós vamos fazer um apanhado geral do que nós vimos nesses 5 primeiros capítulos. Pode ser? Nesses 5 primeiros degraus. Use os comentários aí, use a imaginação. Daniel disse que sim, foi Rodolfo. Tá. Então nós vamos fazer isso, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui, que é importante você entender. Primeiro, desejo ardente. Segundo, fé. Terceiro, autossugestão. Quarto, conhecimento especializado. Quinto, imaginação. Sexto, planejamento organizado. Vamos deixar o sexto fora, mas é importante porque existe uma conexão, são degraus. Então, nós subimos 5 degraus. Desejo ardente, nós subimos fé, nós subimos autossugestão, nós subimos conhecimento especializado, hoje falamos de imaginação. Ó, pessoal, basicamente é isso que existe em termos de Napoleon Hill. Lógico, fora as 16 leis de sucesso. Então, nós estamos avançando e semana que vem nós vamos fazer um apanhado geral. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que isso é extremamente importante, tá? Se você tem interesse em se aprofundar, em querer se dissociar da mente finita, para se conectar com a inteligência infinita, como o Napoleon Hill falou, tá? Nós estamos fechando, já fechou, já encerrou as inscrições, mas em algum momento faça o quê? Faça a mentoria do Liberte-se do Falso Eu, coloque isso na sua agenda e viver da sua essência. Ali nós aprofundamos muito. Na verdade, o Diego está dizendo aqui que tem 3 vagas de pessoas que não compensou o cartão de crédito. Então, se alguém ainda quiser se inscrever, mas assim, começa quarta-feira. Tem muitas pessoas que estão inscritas, outras que já fizeram. A Elciana já é aluna, ela disse que sugere, mas isso vai criar, assim, uma clareza geral e muito mais que isso vai fazer essa conexão. E é importante, o Antônio Carlos, não sei se ele está aqui, ele disse assim que o clube dos 5% se tornou muito mais importante depois que ele fez essa mentoria, porque as coisas começam a se conectar. Está aí o Jonathan, isso aí, Marcelo. Se você não tem condição de fazer agora, custa 997 e talvez no mês que vem, a pedido da Elciana, nós vamos aumentar, porque a Elciana disse o seguinte, faz menos gente e cobra mais. Quero ver. Então, tô brincando. Mas assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte, só para concluir. Todos nós temos 3 propósitos na vida, tá? Nós temos 3 propósitos. Propósito 1, é o propósito exterior, que é você encontrar a sua vocação, encontrar o seu dom, o seu talento, desenvolver isso e produzir frutos, servir, deixar um legado. Esse é o propósito externo, é o propósito exterior. Nós temos um segundo propósito, que é o propósito interior, que é o propósito primário. Ele vem antes de tudo. Esse propósito primário é despertar. Mas despertar do quê? Despertar da inconsciência. O que é despertar da inconsciência? É justamente você sair da mente finita, dos condicionamentos, dos padrões mentais, e você mergulhar na sua essência. Permitir que a essência se manifeste através de você. Esse é o desejo primário, é buscar primeiro a sua essência. Se você buscar a sua essência, você cria a base, o fundamento. Você cavou fundo e encontrou a pedra na rocha. E agora, você constrói o seu edifício. A maioria das pessoas só se preocupa com o propósito exterior. É como o arquiteto que só se preocupa com levantar o prédio e não se preocupa com a base, com o fundamento. Então, primeiro você tem que se preocupar com o fundamento, com a base. Depois você constrói. Por isso que o propósito primário é despertar. O propósito secundário é você encontrar a sua vocação. É o propósito exterior. E muitas pessoas não encontram a sua vocação. Por quê? Porque elas não têm a mínima noção de quem elas são. E elas não entendem que nós criamos toda a nossa realidade. Nós estruturamos toda a nossa vida em torno da noção de eu que nós temos. E se você tem uma noção de eu confusa, uma noção de eu que não está clara, a sua vida vai ser confusa. A sua vida não vai estar clara. Vocês estão me entendendo? Então, por isso que isso é o propósito primário. Então, as pessoas que saem da mentoria Liberte-se do Falso Eu, elas começam a ter uma clareza enorme em relação à vida. E muitas não têm uma clareza tão grande ainda, porque há uma identificação muito grande. É mais ou menos como uma mancha na roupa. Quanto mais firme, mais forte a mancha, mais você tem que lavar. Mais tempo tem que ficar de molho. E nós temos essa mancha mental, que são os nossos padrões mentais. Alguns têm uma mancha encardida, uma mancha profunda. Outras têm uma mancha mais leve. Então, nem todo mundo tem o mesmo processo de evolução. Tá? Mas fica o registro. Buscai primeiro a conexão com a inteligência infinita, que o velho e bom Hill tanto fala. Depois as coisas se tornam, como diz Einstein, o resto são detalhes. Então, se você puder fazer isso em algum momento, faça. Faça.
tá? Se você quiser já participar dessa turma, chame pelo direct, tá? Chame pelo direct e já começa quarta-feira. Agora, preste atenção, eu disse que tem três propósitos. O propósito primário, aliás, o propósito primário, que é o propósito vertical, que é o propósito interior, o propósito secundário, que é o propósito de vida. É você criar uma carreira, ir desenvolvendo e servindo, e as coisas que você produz no mundo externo. O interior é mais importante, porque o exterior nasce do interior. Agora, só se focar nas coisas internas, aí você também não é legal. O legal é você construir uma realidade sobre uma base firme. Por isso, o terceiro propósito, que é o propósito supremo, é a conexão perfeita entre o propósito exterior e o propósito interior. Você busca o despertar, você se dissocia das suas crenças, dos seus padrões mentais, dos seus moldes mentais, e você permite que a essência crie aquilo que você quer na sua realidade. Esse é o cenário perfeito, tá? E preste atenção, nós aqui no nosso clube dos 5%, nós estamos dando, isso aí é importantíssimo, e muitas pessoas não conseguem ler. As outras pessoas leem, mas não entendem. E você vai, depois dessa análise no final, você vai ter que comprar um livro desses e você vai ter que ler. Por quê? Porque aí sim, aí você vai dominar completamente esse conteúdo. Tá bom? Vamos lá, galera. Ficamos por aqui hoje. E para quem está assistindo gravado, tá valendo. Fique de olho o dia que estiver aberta a inscrição do Liberte do Falso Eu e Viva da Sua Essência. Faça esse investimento, porque eu tô até montando uma apostila nova. Apostila nova não, a apostila tá ficando coisa de outro mundo. Vai ser extremamente interessante, tá bom? Valeu, um abraço. A gente se vê na segunda-feira. Perguntas e respostas.